Eu estava aqui pensando comigo. Eu tenho lido, tenho acompanhado. Milhares de pessoas estão com depressão nesse momento. Muita gente chorando, sofrendo, que não tem alguém para conversar. Muita gente com síndrome do pânico, com ansiedade, não consegue nem dormir direito. E eu estava vendo essa planta aqui nos meus pés aqui, ó. Falei, poxa, como a gente ganhou quando os japoneses vieram para o Brasil. Essa planta foi trazida em 1908 no Kassato Maru e ela é o junco. Depois o vento fez o papel dele, foi espalhando as sementes, foi levando. No Brasil inteiro hoje você encontra essa espécie de junco. Tem gente que está confundindo esse junco aqui com o junco de fazer artesanato, com outro junco de junta grossa. Esse aqui é o junquinho dos marrecos, onde tem um lago e que cria marreco. Os marrecos fazem um ninho no meio da toceira do junco. Ela fica uma toceira grande assim, 1,5 metro de altura mais ou menos. O junco, lá no Japão, já era utilizado para combater a timidez. Uma criança tímida, inevitavelmente, pode se transformar num adulto deprimido, numa pessoa ansiosa. A timidez, muitas vezes, ela representa a frustração, a dificuldade que a mãe teve durante a gestação e prejudica a vida das pessoas. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sou uma pessoa muito tímida. Parece brincadeira, quem me conhece hoje não imagina. Eu, durante todo o meu tempo de estudantil, eu tinha a maior dificuldade para conversar. Eu estudava o ano inteiro ao lado de uma pessoa e raramente eu ficava sabendo da vida das pessoas. Eu não perguntava nem o nome. Quando eu tinha que falar com o professor, com o diretor da escola, com o reitor, aquela coisa toda, era uma barreira assim gigantesca que me colocava diante da outra pessoa. E essa dificuldade era tão grande, ela me prejudicou muito na minha vida. Aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou do junco. Ela falou assim, tome chazinho de junco, é muito bom. Eu falei assim, mas não é droga? Eu tinha medo de tomar droga. Primeira vez que eu experimentei própolis, eu fiquei pensando, e se é droga? Tinha pavor dessa ideia, porque a timidez, ela não permite que você explore novos caminhos na sua vida. Você vai até onde todo mundo foi. E com reservas ainda, porque você não sabe o que está acontecendo. Eu comecei a tomar o chazinho de junco, tomei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. De repente, quando eu voltei, no final do período de férias, eu voltei novamente para a sala de aula e eu me vi uma pessoa mais desinibida. Eu já conseguia falar melhor, já conseguia me expressar. Eu me lembro que uma vez um colega meu falou, Paulo, você está usando droga? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente saiu de férias, você nem conversava com as pessoas, agora você está todo tagarela. Então, o junco, ele libera a nossa expressão, o imo da nossa alma, vamos dizer assim. O pessoal que estuda esoterismo, mas sabe bem do que eu estou falando. Ela faz aquela energia que está acumulada aqui vibrar e a gente consegue falar. Tornei-me um excelente comunicador. Hoje eu sei que eu comunico muito bem, eu consigo transmitir, ensinar, orientar. Tenho uma riqueza muito grande de conhecimento para comunicação, autêntico e verdadeiro, mas eu devo tudo isso a um chazinho de junco. Então você que tem gente que tem vontade de ser cantor, vai no banheiro lá, canta pra caramba, mas morre de medo de cantar na frente do outro. Eu quero aprender a tocar violão, daí ele pega o violão e começa a tocar, eu vou tocar essa aqui. Não, essa aqui não dá. Essa aqui também não dá. Essa aqui também não dá. Um dia desse estava um rapaz aqui na minha casa conversando com ele, e ele querendo mostrar um dote musical, que ele sabia tocar uma música, e ele tinha toda a dificuldade do mundo de expressar. Eu falei para ele assim, você sabe tocar Parabéns para Você? Ele falou, por quê? Eu falei, se você tocar, toca Parabéns para Você. Ele achou engraçado. E o grande desafio para a gente expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa maneira de comunicação, é ir falando, ir agindo nas coisas mais fáceis. Eu sempre tive para passar em concurso público. Eu fiz concurso público inúmeras vezes na minha vida. Passei em primeiro lugar
nos concursos que eu fiz. Só que daí o que o governo lá, o estado, poderia oferecer para o meu trabalho, eu analisei e achei que não valia a pena. Falei, vou ficar no meio do mato mesmo. Porque eu era tímido, eu tinha vergonha de trabalhar com gente arada lá no meio do povo, né? E a outro fator, eu achava assim, se eu conseguir ser o primeiro colocado, eu tenho conhecimento, esse conhecimento não está sendo avaliado aqui para contratar o meu trabalho. E eu vou entrar numa função, vou trabalhar 25, 30, 40 anos nessa função sem promoção, porque o Estado é inócuo, ele não prospera, você não consegue prosperar dentro do serviço público, é muito difícil. Então eu descartei todas as possibilidades de trabalhar no serviço público. Mas a técnica que eu vou falar para você que está assistindo o nosso vídeo, que quer passar no concurso público, você vai pegar uma prova com 100 questões. Tem questões facílimas, tem questões fáceis, tem questões de pequena dificuldade, tem questões médias, tem questões difíceis e tem questões dificílimas. E muitas das vezes as questões dificílimas são colocadas logo nas primeiras questões para que a gente ali consuma o nosso tempo. Então, qual é que era a técnica que eu tinha para tirar, acertar 98 questões no concurso público, né? Eu ia pelas facílimas, depois eu ia pelas fáceis, aí eu ia vencendo barreira, vencendo o limite. De repente eu conseguia atingir, cheguei em 4 concursos, atingi 100% das questões, passando em primeiro lugar com 100% das questões corretas. Sabe, isso foi uma coisa assim fantástica. A prova de uma vez eu fui campeão brasileiro de matemática, né? Tinha a Olimpíada de Matemática do primeiro grau lá. E eu consegui chegar no final. Por quê? A prova de matemática que eu mais demorei para fazer foi 3 minutos. Tá? Eu sou um excelente matemático. Então porque o senhor vai ser professor de matemática, vai ser engenheiro, vai ser... Não, deixa eu mexer com as minhas ervinhas, deixa eu ficar na roça. Eu vi assim na natureza algo muito bom, muito promissor, e fui conhecendo todas essas histórias. E eu tinha aquela timidez que me atrapalhava. Então quando eu conheci o junco, comecei a usar o junco e comecei a destrinchar o meu potencial, poder expor as minhas ideias, falar claramente, mostrar corretamente o que eu queria estar expondo, eu nunca mais tive dúvida. A melhor coisa que foi trazida no Kassato Maru, além do povo japonês, que contribui muito para a nossa riqueza, foi o junco. Elimina depressão, elimina ansiedade, elimina síndrome do pânico. Eu não pedi permissão, mas vou contar uma historinha também, porque vale a pena a gente contar. Certo dia, uma paciente chegou, me procurou, porque ela tinha tido 2 tentativas de suicídio. Ela tinha tido 2 tentativas de suicídio e a vida dela aparentemente não valia mais a pena e a melhor coisa que tinha a fazer era morrer. Eu fiz uma técnica, uma terapia rápida com ela de desconexão do negativo, que estava muito presente na energia dela, e receitei o junco, né? Falei, toma esse extrato de junco aqui que tudo vai se dar bem. Eu tenho uma terapia que eu costumo fazer com as pessoas quando estão extremamente traumatizadas com alguma coisa, que é a desconectar daquela situação negativa. E pego essa pessoa que eu desconectei do negativo e coloco ela como se fosse assim, numa esteira do tempo, numa câmera de profecia. Eu falo para a pessoa assim, olha daqui 20 anos, daqui 30 anos da sua existência. E aí a moça falou assim para mim, nossa, que interessante. Sinta uma energia de daqui 30 anos. Como você vai estar daqui a 30 anos? E aí a pessoa começou a vivenciar na cabeça dela aquela memorização de como chegaria aos 30 anos. E ela descobriu, por exemplo, que ela teria filhos, que ela estaria famosa. Essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa famosa, uma pessoa que já foi mostrada em inúmeros canais de televisão, uma pessoa muito famosa. E eu falei para ela assim, que tal, gostou da experiência de imaginar você uma avó? Ela falou, seu Paulo, eu estava pensando, né, eu, avó, de repente, como se eu me visse assim, numa cadeira de balanço, com os netos correndo do lado. Chegou um rapazinho e falou assim, mãe, ó, vim trazer o seu neto. Uma coisa boa.
Aí terminei a terapia com ela, a mãe da moça perguntou assim para mim: o que você achou da minha filha? Vai ser avó de 2 lindos jovens. Então, e a tentativa de suicídio? Não, isso daí não vale. Se ela vai ser avó, ela não tem nem filhos, então ela não vai suicidar, pode ficar tranquila. Por quê? Eu estou tratando o emocional, estou tratando o físico, estou tratando o mental, dando condições para ela interagir com a natureza que está cuidando dela e dessa forma salvando vida. Você que tem depressão, que tem angústia, que tem medo, que tem insegurança, que tem vergonha, que acha que não vai passar, que acha que é rejeitada, que acha que é feia, use o extratinho de junco, o chazinho de junco. Se você está próximo da natureza onde você consegue o junco, né? 3 folhinhas assim, ó. Você faz um copo de chá e resolveu o seu problema, tá? É muito bom você se livrar desses sentimentos negativos que prejudicam a vida de muita gente por todo o planeta. Então, o junco é aquele remedinho natural que está lá na natureza esperando você para eliminar de você a tentativa do suicídio, o medo, a ansiedade, a dependência química. Você consegue resolver inúmeras coisas usando o chá e o extrato de junco. Foi meio longa a palavra aqui, mas era necessário que eu falasse isso. Curta o nosso canal, acesse-nos nas redes sociais, participem dos nossos cursos, venham conhecer a Lua Crescente e uma vida feliz e muito melhor para você.